Muito bem, então, já gravando a nossa aula de hoje de geoprocessamento aplicado na fruticultura, desse dia 1º de novembro de 2023, às 19 horas e 38 minutos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E nessa véspera de feriado, iniciando o nosso último bimestre do ano 2023, estamos aí na nossa segunda aula online, segunda aula síncrona. E essa segunda aula está sendo gravada justamente porque ela vai, além de recapitular assuntos que estávamos falando antes da gravação e que tem aí já algum nível de conhecimento por parte de vocês que estão acessando o Moodle, né? Temos aula postada, temos lista de exercícios e temos um assunto muito importante que ele vai fundamentar a sequência das próximas atividades da disciplina, porque teremos aí muitas questões práticas que envolvem o uso de dados relacionados às localizações, ao georreferenciamento, ao posicionamento dos pomares, das áreas adjacentes aos pomares, das propriedades produtoras de frutas e, certamente, espaços onde vocês irão atuar como profissionais. Tá, pessoal? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas aí. De imediato, eu já vou direto ao assunto, já para economizar tempo. A gente já está com a nossa tela do Moodle compartilhada. Vejam que nós temos aí a nossa aula 1, 2 e 3 publicadas. E eu vou voltar na nossa aula 2 aqui só para recapitular com vocês as postagens que foram feitas referentes aos assuntos dos conceitos introdutórios. Então, a gente tem ali 4 tópicos que abordamos inicialmente, os conceitos básicos, assim, os mais elementares da cartografia, esses que são gerais, mas que nos comentários em vermelho ali que eu coloquei, comentário do professor, tenham atenção, porque ali tem o se liga aí da coisa, tá? Tipo, olha bem que isso aqui tem diferença, isso aqui é uma questão importante. E se vocês forem observar nestas postagens, tanto nos itens gerais ali, como nesses que vêm, quanto às classificações, as diferenciações dos documentos cartográficos, que é o assunto de base do geoprocessamento, a cartografia, vocês vão ver que em todo momento aparece a palavra, de alguma maneira, a expressão que fala no assunto da aula de hoje, que é a escala. Tá? Então, vocês tenham atenção a isso que está colocado ali nessa segunda aula, leiam, eu tentei deixar bem organizado o assunto. Eu sei que tem algumas coisas aqui que estão antecipando conceitos que virão, inclusive, na aula da próxima semana, que vai tratar de sistema de coordenadas, de longitudes, de latitudes, de modelo de representação da Terra, para entender de forma bastante elucidativa, bastante clara o que é o georreferenciamento. Então, alguns conceitos desses, não se preocupem se eles parecerem um pouco estranhos nesse momento, sendo a primeira aula, mas eles vão estar bem fundamentados na sequência da disciplina. E não se preocupem que a gente também vai estar do lado de vocês aí para esclarecer qualquer dúvida que ficar pendente em relação às nossas aulas publicadas. Eu estou tentando trazer aqui num modelo diferente essa postagem da primeira aula, com ilustrações, com textos, enfim, e também já com um resumo desse último item na forma de um vídeo tutorial, inclusive produzido por um ex-colega nosso aqui do Politécnico, professor João Henrique Cos, que hoje trabalha aí no Instituto Federal de Santa Catarina. Tá? Então, só para voltar aqui na nossa aula 2, tá? Que, por sinal, ela tem uma listinha de exercícios ali, que são exercícios bem simples, tá? São 10 exercícios, vejam ali, exercício de verdadeiro ou falso, exercício de uma questão descritiva ali, que eu gostaria que vocês dessem uma certa atenção para qual é a importância do geoprocessamento para a fruticultura. Já tem 2 aulas, com a de hoje já 3 aulas aí, é uma questão que envolve o poder de síntese, porque eu limitei para 200 palavras no máximo, que isso aí dá um bom texto, então evitem fazer aí um chat GPT e colocar o que vocês sentem mesmo a respeito do que até agora nós falamos sobre geoprocessamento aplicado na fruticultura, sobre as instituições que produzem cartografia, uma questão que envolve vocês assistir esse videozinho do IBGE para responder, tá? Eu estou só salpicando assim as questões para vocês entenderem que esse questionário aqui... Aí vai perguntar assim, tá, professor, mas isso aí vale nota?
Tudo que é no EAD vale nota, pessoal. Tudo que vocês tiverem no EAD como participação, como, né, atividade, vai, no final, compensar ter feito. Tá? Então, aqui a gente tem 10 questões, cada questão vale um ponto. Isso aqui não é uma questão que vai, vamos dizer assim, ser tomar nota de quem errar ou dar mais nota para quem acertar. Muito pelo contrário, a intenção desses listas de exercício é fazer com que vocês tenham dedicação e estudem aquilo que a gente constrói, especialmente na forma assíncrona, nessa forma que a gente não está como hoje, estamos aqui frente a frente, né? E podendo aí desfrutar de um diálogo mais direto, tá? Então, aqui a nossa aula 2, para embasar assim, essa parte introdutória geral da cartografia, que é a parte mais inicial do geoprocessamento. E na aula 3, essa sim a pauta da aula de hoje, nós vamos iniciar por aqui, por este link, que de uma maneira diferente, tá? Ele vai nos remeter aqui a uma apresentação. Essa apresentação, e se vocês se lembrarem, lá no início, na disciplina de EAD Moodle, eu mostrei para vocês a utilidade dessas ferramentas de elaborar trabalhos com as ferramentas do Google, o Google Documentos, o Google Planilhas e o Google Apresentações. E até para mostrar como isso é útil e é interessante, eu fiz esta aula de hoje com o Google Apresentações, com esta forma de vocês visualizarem a apresentação na forma de slides direto pelo Google, em um formato online, em um formato que vocês podem assistir, seja no celular, seja no tablet, seja no computador, que esteja em qualquer lugar à disposição de vocês, sem vocês precisarem salvar nenhum arquivo. Tá? Então, o assunto de hoje, dessa disciplina nossa, é o uso da escala e as suas aplicações em fruticultura. Em determinado momento, a gente vai alternar telas aí para dar exemplos para vocês sobre o que nós vamos falar. Tá? Em síntese, o que a gente vai falar é o uso da escala e a precisão cartográfica de mapas. Por quê? Porque na aula assíncrona, que eu já havia comentado há minutos atrás, nós falamos muito de escalas. E por quê? Porque a escala, em linhas gerais, é aquilo que possibilita nós reproduzirmos o espaço real, o espaço do meio, o espaço que nós vivemos, que produzimos, em uma área delimitada como uma área, né, que vocês observam aqui que eu estou circulando com o mouse por cima, em uma área de papel. Todo mundo aí já viu em algum momento uma planta baixa, uma planta de uma escritura, quem compra terra, quem arrenda terra, quem divide ou desmembra a terra por questão de herança, etc., tem que, em um momento, ir ao cartório ou contratar um serviço, pagar pelo serviço de mapeamento, de levantamento da área, de agrimensura, e, por consequência, o resultado desse trabalho acaba sendo isso que vocês estão vendo aí na tela. Uma planta, ou uma carta, ou um mapa. Né? O mapa, muitas vezes, ele até é chamado de mapa com conceito geral, porque às vezes a gente fala mapa para qualquer coisa. E a aula anterior, a aula da semana passada, a aula assíncrona nossa, diz exatamente as diferenças de uma coisa e de outra. Aqui nós temos o exemplo de uma carta. Uma carta é um documento que vocês podem ver, ele não traz uma continuidade de uma área na sua íntegra. Por quê? Porque tem sequência, tanto ao norte, ao sul, a leste, né? Tem uma sequência que está em outra parte, em outra carta. E todas as cartas, assim como todos os mapas e plantas, obrigatoriamente tem que ter escala. Tá? Isso é importante que fique dito e afirmado. Porque, assim, se nós formos pensar, por que o croquis não precisa ter escala? Porque o croquis, o que é um croquis? Croquis é um rascunho. Croquis é aquela coisa que a gente vai lá para a área de produtividade, a área do pomar, a área do parreiral, né? Ou a área onde a gente tem lá a plantação, qualquer que seja, ou as estufas de flor, de alface, das olerícolas, né? E ali tu faz um croquis, uma folha de caderno, risca para lá, faz um retângulo, põe os alinhamentos, parreiral, por exemplo, né? Vai ser espaldeira ou vai ser
né? Em plantação suspensa, tu vai botar ali naquele alinhamento quantas plantas foram colocadas ali numa linha, num tirão de 100 metros, por exemplo. Então, aquilo não vai ter uma precisão, não vai ter uma representação fidedigna ao seu lugar verdadeiro, mas vai estar ali trazendo uma ideia de que nas proximidades, dali a pouco eu tenho no fundo lá a sanga, né, de onde eu tiro a água para irrigação, ali próximo eu estou a tantos passos ou tantos metros da casa ou do galpão, então o croquis não tem essa obrigatoriedade de ter escala. Agora, isso que está aqui na tela, sem dúvida, tem que ter escala. E o uso da escala é essencial para a fruticultura. Porque na fruticultura, assim como na agricultura, assim como na olericultura, na pecuária, na silvicultura, em qualquer atividade, como eu falei antes, que utiliza uma parcela da terra, planeta, e da terra, chão, estas atividades precisam ter uma representação geométrica, proporcional e regulada por uma relação de aquilo que é verdadeiro e aquilo que está desenhado ser constante. Não há numa planta, não há num mapa, não há numa carta, em um único documento, uma escala ou mais de uma escala. Somente há uma escala para cada documento. Só para entender, essa primeira imagem aqui traz um lugar aí que aí, talvez assim muitos de vocês conheçam, já devem ter ouvido falar, quem é da região central aqui deve conhecer, né? Essa região aqui que mostra na direita da tela aí o Parque Termas Romanas, né, que está aqui, onde a gente está mostrando aqui com o mouse, o meu mouse aqui está em amarelinho ali, posicionado sobre as piscinas ali, e aqui a gente observa numa imagem de satélite diferentes padrões de distribuição de ocupação do espaço. É claro que aquilo que mais salienta para nós pode estar aí sendo no centro da tela, por uma questão de fixação da nossa visão, aquele alinhamento, né? Aquelas fileiras que estão ali dentro de uma área bem considerável e que eu não sei ali o quanto que tem essa área, não tenho a menor ideia, né? Mas eu posso, por questão de até conhecer a região, aqui o trevo de acesso ao Recanto Maestro, aqui no município de Restinga Seca, né? Entre Restinga Seca e São João do Polese, aqui próximo a Santa Maria, e a gente sabe que ali já está havendo um investimento bem expressivo na produção de oliveiras. Então, aí nós temos uma representação de uma imagem de satélite em diferentes estágios de produção, de diferentes estágios de cultivo de oliveiras. Vejam que nós temos aqui, ó, dentro dessa área que está à esquerda, de uma área de floresta nativa, a gente pode afirmar, inclusive, que isso aqui é uma área de mata ciliar, né? Aí nós temos aqui uma visualização de algum alinhamento de um pomar, muito provavelmente mais jovem, né, do que aqui à esquerda, onde já temos aqui uma situação, assim como aqui bem no canto superior direito da tela, demonstrando haver aqui já uma situação de um tempo maior de implantação desses dois pomares, ou 3 ou 4, né, até mais do que isso. Mas, enfim, o que a escala tem a ver com isso? Como é que a gente pode saber se isso aí tem 2 hectares, 20 hectares, 50 hectares? Né? A única maneira de fazer isso é medindo. E nós vamos aprender a fazer esse tipo de medição utilizando, inclusive, a ferramenta que nós estamos vendo aqui, ó, no canto de baixo aqui, do canto inferior esquerdo da tela, onde fala ali Google Earth, né? O Google Earth em inglês, tá? Que é a ferramenta que permite nós medirmos os talhões e obtermos a área deles com uma ótima precisão. Muito, muito próxima da precisão medida no campo. Tá? Claro que nunca nós, por imagem, igualaremos a medida de campo. Não tenham dúvida. A medida de campo sempre vai ser mais precisa que a medida obtida por meio de uma imagem.
Mas o que eu quero chamar a atenção, até porque nós estamos falando de escala, é que bem aqui na parte de baixo, na direita, nós temos aqui, além da orientação para o norte, o que é uma coisa essencial, saber o norte significa saber a orientação solar. Significa saber, conforme a inclinação da encosta, a configuração do solo, do terreno, saber se eu pego mais sol ou pego menos sol em determinada época do ano, especialmente no inverno. Na nossa latitude aqui da região central, né, que é uma latitude já na casa de entre 29 e 30 graus ao sul do Equador, né? Então, a orientação para o norte é uma informação tão importante quanto essa que está imediatamente abaixo aqui, ó, que é a informação que tem ali o número 200M. 200 metros, uma linha que define ali o que é isso aqui. Isso aqui é um gabarito. Então, se eu pegar essa linha e observar essa linha aí aproximadamente, mesmo que no olhômetro, jogar essa linha para cá, para esse pomar, eu já vejo que essa linha de 200 metros, nessa corrida aqui, ó, da base aqui desse pomar mais adulto aqui, ó, eu já tenho quase que 200 metros, só pela comparação. E, opa, se eu já tenho quase 200 metros aqui, eu tenho uma medida muito perto disso, 200 metros aqui. Bom, 200 por 200, né? Eu já posso dizer aqui que eu já tenho mais de 4 hectares. Então, quer dizer, eu já não vou chutar que isso aqui tem 2 hectares. Eu já posso falar, opa, isso aqui tem mais de 4 hectares. Agora, se eu vou saber se tem 4,5, 5, 5,5, só medindo. Agora, a escala, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, nesta informação logo abaixo do norte, nós estamos vendo isso. No momento que eu estou olhando para o lado aqui, ó, eu estou olhando para os participantes da aula aqui comigo. Esse valor de 200 é um valor de referência. E a isso nós chamamos de escala gráfica. Porque esse valor aqui, independentemente do tamanho que essa tela tem, do tamanho que essa imagem for impressa, né, ela não se alterará na sua proporção em relação àquilo que a imagem traz como informação. Tá? Então, a escala ela é, sim, uma referência da proporção do que nós visualizamos em uma imagem, em uma planta, ou em um mapa, ou em uma carta. Tá? Por isso, ela é tão importante para a fruticultura, como nós podemos ver aqui. Se a gente for pegar e analisar aqui, nós temos várias situações de pomares em separado e que eles têm aqui, né, áreas diferentes que poderão, de alguma maneira, ser melhor ou pior detalhados em função aí de uma escala ter aqui valores maiores ou menores na sua relação de proporcionalidade. Tá? E o que é a escala? Bom, a escala ela nada mais é do que uma regra de 3. Tá? Ela é uma relação entre uma dimensão de desenho e uma dimensão de campo, uma dimensão real. Isto, obviamente, em se tratando da representação no desenho corresponder exatamente à sua área verdadeira e vice-versa. Tá? Então, nós temos aí vários exemplos nesse slide de montagem de cálculo para a escala. O que nós podemos dizer assim? Sempre a escala ela terá uma relação de mesma unidade de medida entre o que é desenhado e o que é campo. Se eu estou no campo medindo em metros, aquilo que eu for reproduzir no desenho será em centímetros. Né? Tudo aquilo que a gente reproduz em desenho, a gente reproduz em centímetros. Entretanto, é bom a gente lembrar, centímetro é uma subunidade do metro. Portanto, estamos falando de medidas relacionadas a uma mesma unidade. Se for desenho, é centímetro, se for campo, é metro. Mas tudo é transformado para metro. E logo, logo a gente já vai ver como é que isso impacta, como é que isso influencia o cálculo da escala, ou o ajuste da escala, para ter uma boa representação do desenho, para ter uma boa representação do mapa, da planta, da carta. Tá?
Então, só para entender, né, que nós temos que a escala ela é um valor que relaciona o desenho com o campo e ele é obtido em função dessa divisão da medida de desenho sobre a medida de campo. O D minúsculo, o D maiúsculo, o Dzinho, o dedão, o Dzão, tá? Ou o 1 sobre o N, onde o N é o chamado denominador da escala, tá? Esse denominador da escala, portanto, é o nosso valor da escala. Então, tem várias outras formas de a gente operar a escala, sendo que nós, tendo a medida da escala nesta relação entre uma divisão do 1 sobre o seu valor e uma medida de desenho sobre uma medida de terreno, basta realizarmos uma multiplicação cruzada para, entre estes três valores aqui, obter um deles desconhecido. Seja tendo a medida do campo e precisando obter a medida a ser desenhada, seja tendo a medida na planta e obter a medida no campo, sem ir a campo, que é importante. Muitas vezes a gente precisa fazer um planejamento, e aqui a gente está fazendo um exercício nessa tela justamente sem ter ido lá, né? Mas eu sei aqui já mostrado para vocês que nessa régua de 200 metros, no momento em que eu puxo ela para um alinhamento de medida aproximada, o outro, eu já consigo afirmar, ó, isso aqui tem aproximadamente 200 metros. É 199, é 203, é 205? Bom, aí eu preciso ajustar isso de uma maneira, né, com uma ferramenta de medição que não é o olhômetro. Mas eu posso aqui já excluir possibilidades absurdas, como dizer que isso aqui tem 2 hectares. Não tem, tem mais. Tem no mínimo o dobro, ou mais que o dobro, né? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Deixa eu só dar aqui a autorização porque chegou a gente agora, o Daniel, seja bem-vindo aí, Daniel, uma boa noite. Tá tranquilo? Som, imagem, estão entendendo? Tá chegando bem aí? Tudo ok? Tá? Se tiver alguma questão aí, vocês, tá? Informem aí, mandem mensagem, tá? Mandem um chat ali para eu poder, então, né, consertar qualquer coisa aí que tiver em algum problema. Tá? Então, a definição da escala, nós vamos observar que dentro das escalas possíveis, nós usamos a escala de redução. Tá? É a escala usada em representações da fruticultura. Por que não usamos a escala natural? Porque isso é a escala de protótipos. Vamos dizer assim, algumas indústrias utilizam escala natural. O que é? É fazer um protótipo em tamanho real para testar antes de fazer uma produção numa quantidade, né, em número maior. A escala de ampliação é a escala utilizada, por exemplo, na ótica, na microeletrônica, né, nos circuitos de computador, os chips, né, chamada nanotecnologia, mas a escala que nós trabalhamos no ramo do uso da terra é a escala de redução. Tá? E aí algumas representações que nós temos que são assim, é o 6 e o meia dúzia da coisa, né? É a gente representar a escala, tendo ela aí uma comparação numérica, em que, independentemente de nós colocarmos 2 pontos 100 mil, 1 barra 100 mil ou 1 sobre 100 mil, tudo isso é uma escala de 1 para 100 mil. E essa é a leitura que nós fazemos quando lemos a escala. 1 para o número. 1 para 100 mil significa que 1 centímetro no desenho, 1 centímetro, sempre esta unidade aqui, ó, esta unidade centímetro aqui, ó, que eu estou com o mouse aqui na tela, vocês estão vendo aí, sempre essa unidade aqui, ela vai ser lida da seguinte maneira: 1 centímetro no desenho do mapa, 1 centímetro na planta, 100 mil centímetros, neste caso desse slide, 100 mil centímetros lá no terreno, lá no pomar, né? Nesse caso, 100 mil é uma escala bastante reduzida, e quando nós dividimos 1 para 100 mil, a gente pode afirmar aí que o 100 mil é uma escala pequena, né? Muito, muito menor, 10 vezes menor que o exemplo que está no meio do texto aqui, ó. Exemplo, na escala 1 para 10 mil, né, o desenho será representado 10 mil vezes menor que a dimensão real. Significa que 1 centímetro no desenho é 10 mil centímetros no seu lugar verdadeiro. E como que a gente transforma isso para metro? Porque lá no pomar, em qualquer lugar, na lavoura,
né, no plantio de eucalipto, seja onde for, nós não medimos em centímetro no terreno. No terreno nós medimos em metro. Que, aliás, depois nós convertemos para hectare, né, porque um hectare tem 10 mil metros quadrados. É 100 metros por 100 metros. Pois bem, aqui então nós temos que 1 centímetro para 10 mil centímetros, se eu cortar os dois últimos zeros, eu tenho que, em uma escala de 1 para 10 mil, 1 centímetro vale 100 metros. Assim como aqui embaixo, onde eu estou mostrando aqui, ó, na escala de 1 para 100 mil, eu cortando os dois últimos zeros. Por que cortar os dois últimos zeros? Porque 100 centímetros é 1 metro. Então, essa conversão automática, metro para centímetro, basta cortar os dois últimos zeros e eu fico com 2, 3 mil. Portanto, 1 centímetro na planta, 1000 metros no terreno. 1 centímetro na planta, 1 quilômetro no terreno. Isto sendo representado em uma escala 1 para 100 mil. Por isso que a gente pode dizer aqui que a escala 1 para 100 mil é uma escala pequena. Imaginem vocês, perdão, que 1 centímetro, né, o tamanho da ponta do nosso dedo indicador, represente 1 quilômetro no terreno verdadeiro. Se eu colocar 10 centímetros no desenho, em 1 para 100 mil, eu estou colocando 10 quilômetros de terreno verdadeiro no desenho. E isso pode aí permitir que nós, então, tenhamos uma escala classificada como pequena, tá? Bom, então a representação da escala. Nós vamos aí ver que nas cartas topográficas, e aí, voltando um pouquinho aqui à nossa atividade na nossa aula, né? E trazendo aqui para o Moodle, mais uma vez, deixa eu voltar aqui, a gente vai ver ali que no Moodle eu deixei ali 2 arquivos para vocês aí de modelos de cartas topográficas. Essa carta topográfica matricial Camobi SO, esse arquivo que está abrindo agora aqui, é um exemplo de uma carta topográfica que cobre aí a região da UFSM. E ela está na escala 1 para 25 mil. Bom, então se ela é 1 para 25 mil, cada centímetro desta carta topográfica, observem aqui, ó, nós temos aqui a UFSM representada, né? Essas aqui são as popularmente conhecidas como cartas do Exército. Por quê? Porque o Exército Brasileiro, junto com o IBGE, né, foi, nas últimas 4 décadas, foram as instituições que se dedicaram a elaborar e a atualizar estes documentos. E a gente vai, no nosso encontro do dia 11, manusear, olhar, pegar e aprender a usar cartas topográficas, assim como entender o funcionamento das medidas obtidas sobre elas. De qualquer maneira, eu trouxe mais aqui esta visualização para a gente enxergar aqui, ó, que nós temos uma escala. E esta escala é única para tudo que está representado neste documento, né? Nós temos um sistema de coordenadas com as grades, temos as cores, os tipos de linhas, os tipos de preenchimento que representam aí banhados, as linhas marrons representam as curvas de nível, que definem aí os morros, as áreas mais íngremes do terreno, as linhas avermelhadas aí tracejadas, as estradas, rodovias, ou todo o nosso a distribuição espacial do que contém no terreno, reduzido 25 mil vezes, para que cada centímetro aqui corresponda a 25 mil centímetros aqui fora da UFSM. Nós estamos mais ou menos aqui, ó, aqui onde eu estou com o mouse aqui. Ou seja, cada centímetro desta carta corresponde a 250 metros no espaço verdadeiro. Tá? Então, indo aqui na nossa próxima, voltando melhor na nossa aula, né, que a gente estava falando antes, deixa eu voltar aqui para não perder o... Opa, escalas, vamos voltar aqui para o assunto da aula, tá? Senão a gente acaba perdendo aqui a sequência, né, para evitar perder a sequência.
as escalas elas aparecem sempre no rodapé das cartas topográficas, uma escala numérica e uma escala, logo abaixo da numérica, uma escala gráfica. Assim como nós vimos ali naquela imagem, desta maneira, como apenas uma barra de gabarito, ela pode ser representada desta maneira também, com valores em segmentos que representam aí, né, o valor em centímetros e o seu tamanho, né, verdadeiro em metros. Tá? Então, aqui uma escala 1 para 50 mil, em uma escala 1 para 50 mil, 2 centímetros representa 1.000 metros. Por quê? Porque uma escala 1 para 50 mil, se eu cortar os dois últimos zeros, eu fico em que cada centímetro desses aqui vale 500 metros. 2 centímetros, 1.000 metros. Uma escala 1 para 50 mil, 2 centímetros é 1 quilômetro. Né? Aí a gente tem várias representações da escala gráfica, né? De maneira que isso é possível, uma questão aí de adequação ao tamanho da área, ao tamanho da folha, fazer com que a escala seja representada de uma forma mais simples ou de uma forma um pouco mais esboçada, né? Mas assim, independentemente de se ela for colorida, se ela for tracejada, se ela for somente uma barra linear, a escala gráfica ela sempre vai representar a proporção daquela medida em relação ao que se enxerga na planta, na carta ou no mapa. Tá? E aí algumas formas de obter a escala gráfica é usando um compasso. Né? Atualmente, como trabalhamos aí com programas de computador que nos dão as medidas de forma direta no espaço, esta técnica de usar compasso ela já está ultrapassada. Tá? Apesar de que nós estamos vendo aí uma ilustração da bibliografia que eu trouxe para vocês, a fim de mostrar as partes da escala gráfica, o que é o talão, o que é as submedidas, né? E a medida da escala comparado com uma representação de um trecho de um curso d'água ali, né? Como a gente está vendo aqui, medida no mapa, onde tem o compasso mostrando aqui, nós temos aí o ponto do A, o ponto B aqui, a ideia ali de alguns afluentes e um curso d'água. Hoje em dia a gente pode obter essas medidas de forma direta usando softwares e softwares até bastante simples de serem manuseados. Eu já vou mostrar um exemplo disso. Tá? Só para então vocês entenderem aquilo que eu estava falando antes e mencionando as equivalências, nas escalas nós temos aí uma tabelinha de escalas pré-fixadas e as suas equivalências diretas, aquilo que em quilômetros está representado em centímetro no mapa. Então, por exemplo, uma escala 1 para 10 mil, né, representa 0,1 quilômetro, ou seja, 100 metros. Numa escala 1 para 50 mil, ela representa meio quilômetro ou 500 metros, né? 0,5 quilômetro, 500 metros. Uma escala 1 para 100 mil, lembrando, cortando os dois últimos zeros, eu fico com 1.000 metros, que é 1 quilômetro. E assim, tanto para as escalas maiores, e olha o que eu estou falando aqui, ó. As primeiras escalas que nós estamos vendo aqui são as maiores. Por quê? Porque, fixem isso, quanto menor for o denominador da escala, quanto esse valor menor ele for, maior é a escala, maior é o detalhamento e, consequentemente, menor a área representada, a área verdadeira representada. A analogia é bem simples e direta. Todo mundo aí reside ou em uma casa, ou em um apartamento, ou em um sítio, ou em uma chácara. Todo mundo reside aí em um espaço delimitado, relativamente pequeno, em comparação aí a uma lavoura de soja. Né? Vamos pensar assim. Então, se eu, no caso, que moro aqui no bairro Camobi, em Santa Maria, e o terreno que eu moro tem 300 metros quadrados. Ele tem 10 de frente por 30 de fundo. Tá? Esses 300 metros quadrados é uma área pequena. Para eu trazer essa representação de 300 metros quadrados para uma folha do tamanho, né, dessa aqui, ó, uma folha A4, eu consigo, com uma escala de 1 para 500, fazer caber todo o meu terreno dentro dessa folha. Né? Agora, eu não consigo, por exemplo, com a mesma escala 1 para 500, colocar aqui dentro
né? Uma lavoura de soja de 500 hectares. Imagina, eu precisaria de quantas centenas de vezes o tamanho desta folha para manter a escala. Por isso que as escalas menores, e logo estas, portanto, abaixo de 1 para 50 mil, 100 mil, 250 mil, elas se dedicam a demonstrar áreas muito extensas, áreas que abrangem aí regiões inteiras. Áreas, por exemplo, como 1 para 250 mil, que cobre toda a região central do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Quarta Colônia, região oeste, São Pedro de Lermando, indo até, né, quase Santiago. Né? Então, são escalas que, justamente pela equivalência, quer dizer, 1 centímetro na carta me dá 2,5 km. Se eu tiver 10 centímetros, eu estou falando em 25 quilômetros. Né? Então, é uma representação aí bastante pouco detalhada quando a gente tem escalas pequenas e super detalhada quando nós temos as escalas grandes. Tá? Então, são as escalas mais adequadas aos mapas da agricultura, aos mapas da fruticultura. Tá? Mapas de áreas produtivas. Tá? Então, é o que está aqui. Independentemente da fruticultura, da agricultura, da pecuária, mapas de áreas produtivas, de 1 para 5 mil, poderia até incluir aqui, no caso de olericultura, 1 para 1000, né? Porque aí a produção ela é mais concentrada, são estufas, são áreas, né? A floricultura, por exemplo, também, então aí poderia incluir 1 para 1000. Tá? Então aí nós temos aí uma ideia de talhão, numa escala 1 para 5 mil, ou pomar, né? Numa escala de 1 para 10 mil, uma representação em nível de propriedade rural, distrito, e no caso de uma escala de 1 para 25 mil, uma representação compatível para municípios, bacias hidrográficas e outras unidades espaciais delimitáveis. Falando em precisão da escala, e isso eu vou repetir mais adiante, né, depois, nós temos aí, deixa eu só ver aqui, tudo certo, aqui voltando. Nós temos uma relação de que a precisão da escala ela é normatizada pela ABNT, na NBR 13.133. Então, nós temos que a precisão da escala ela é a equivalência de 0,2 milímetros daquilo que existe no mapa. Ou seja, 0,2 milímetros, ou seja, né, 1/5 do milímetro é a menor medida mensurável em qualquer documento cartográfico. Mapa, carta, planta, que seja. Sendo assim, 1/5 do milímetro considerado como se fosse a ponta de uma caneta. Vou pegar uma caneta Bic como essa aqui, ó, e eu riscar essa caneta Bic aqui na folha, fazer um ponto aqui na folha, esse pontinho aqui, ele é assumido como 1/5 do milímetro. E é a menor medida medível, mensurável numa carta. Desta forma, sendo assim, nós temos que esta medida transformada para metro, ela equivale a 0,0002 metros, né? Transformando milímetro para metro, o que multiplicando pelo valor da escala, pelo módulo da escala, nós temos a grandeza, a medida verdadeira menor, que é chamada de precisão da escala, ou precisão do mapa e precisão de qualquer documento representado, que represente uma área do terreno verdadeiro. Então, aí nós temos aí algumas equivalências para precisão no terreno. Tá? Observem ali, né? Nós temos uma escala 1 para 10 mil, em que, em metros, a precisão é 2. Significa o quê? Ó? Que qualquer objeto menor que 2 metros, numa escala 1 para 10 mil, ele simplesmente não aparece. Ele não é considerado para fins de medição. Então, aí nós temos algumas situações que a escala, quanto menor ela fica, menos coisas aparecem nos mapas. Menos detalhes aparecem nos mapas. Porque os objetos verdadeiros, esses que estão aqui nesta terceira coluna aqui em metros, eles acabam aumentando de tamanho para poderem ser constituídos dentro do mapa na forma desenhada, na forma mapeada. Tá? Olha só aqui nessa ilustração a relação da escala e o detalhamento. Eu estava falando, né, de uma casa ou de um terreno. Tá? Não é a minha casa, não moro numa casa assim tão grande. Tá? 1 para 500.
representa o detalhe, por exemplo, dos telhados, as calçadas, o meio-fio, se a casa tem piscina. Numa escala 1 para 5 mil, eu já não consigo representar o telhado da casa, ele fica ali, ó. Ele já está mais aqui pequenininho, aparecendo todas as outras. Ele está mostrando isso já, o ambiente do nível do bairro. Em 1 para 25 mil, não aparece mais nem, tá, a construção, aparece algumas construções, as ruas principais, e nem todas as ruas, não aparecem mais as cercas, por exemplo, os muros, e aí a gente identifica isso como uma escala de representação de cidade. E aí, caindo mais a fundo mesmo, nas menores escalas, 1 para 20 milhões, é algo que representa aí um país inteiro, né? Ou até mesmo, possivelmente, partes de continentes. Tá? Aqui, só para ter uma ideia de também detalhamento, aqui não pensem que as setas viradas é sinal de menor e maior. Então, né, aumentando a escala, aumenta o detalhamento, maior detalhamento, tá? Menor escala, tá? Menor detalhamento. Em compensação, maior detalhamento, menor área mapeada, tá? Então, essa é a relação de proporcionalidade que tem. Mais detalhes, menos área, porém, maior a escala. Menos detalhes, maior área e menor a escala. Tá? Guardem isso. Só para vocês entenderem, aqui da universidade nós fizemos alguns recortes de imagens aqui, em que pega uma parte aqui, o planetário, aqui as vizinhanças do Colégio Politécnico. O Politécnico está bem aqui na parte inferior, tá? O planetário aqui na imagem de 1 para 1000, escala 1 para 1000, aparece bem aqui. Quando a gente diminui isso em 5 vezes, olha o que acontece. Olha o tamanho que ficou o planetário, a gente já consegue enxergar todo o Colégio Politécnico. Essa medida aqui que eu estou mostrando com o mouse aqui, ó, na tela, é todo o Colégio Politécnico. Se eu, né, reduzir para 1 para 10 mil, eu já consigo ver quase toda a UFSM. Né? Ó, praticamente todo o campus da UFSM na mesma imagem. Se eu reduzir para 1 para 25 mil, aí nós já temos todo o bairro Camobi. E aí, partes, inclusive, do distrito de Pains, que é aqui próximo. A pista da base aérea, né? Uma parte, inclusive, aqui já saindo do bairro Camobi. E se eu for para 50 mil, aí nós já entramos aqui em outros distritos, uma parte da cidade de Santa Maria, no centro da cidade de Santa Maria, né? E 1 para 100 mil, a gente já ganha aí a visão, por exemplo, aqui em cima, né? Onde eu estou com o mouse, aqui no canto superior direito, de Silveira Martins. Ó, né? Aqui já mostrando áreas de vizinhanças do município de Santa Maria, ele quase no seu todo. Quando eu jogo isso para 250 mil, aí a gente já não tem nenhum detalhe daquilo que nós vimos lá na primeira, né? Já vimos aqui mais de uma cidade, eu estou aqui com Silveira Martins, aqui Restinga Seca, né? Aqui mais para cá vai aparecer um pouquinho aqui já São Pedro, aqui para baixo provavelmente vai aparecer um pouco de Dilermando de Aguiar, né? Itaara lá para cima, né? Aqui mais ou menos Itaara, aqui no meio, aqui onde eu estou com o mouse aqui, tá? Mas a área aumenta muito, os detalhes diminuem muito, né? E a escala por consequência diminui, tá? Então, essa visão que nós temos aí sobre escalas. A questão das cartas topográficas eu vou deixar para o momento que a gente trabalhar com cartas. E só para entender, né, a relação de uma escala 10 vezes menor em relação a outra. 1 para 250 mil é 10 vezes menor que 1 para 25 mil. E olha o que a gente enxerga em 1 para 250 mil comparado com o que a gente consegue detalhar na escala 1 para 25 mil. Tá? Escala de área a gente não vai falar, ela está no slide, mas não vamos falar aqui, tá? Porque a gente não opera atualmente com softwares e medições com programas de computador, não é necessário falar nisso. Eu trouxe a fim de literatura, né, a relação da escala de área, mas a gente não vai ter essa questão aqui. Né? De qualquer maneira, o entendimento para vocês ela está aí, a área ela é igual ao valor da escala elevado ao quadrado, né? E a área em centímetro quadrado também,
que vai nos definir o resultado aqui em centímetro quadrado, que tem que ser passado depois para metro quadrado. Se eu medir um desenho em centímetro vezes centímetro, eu estou medindo em centímetro quadrado. Multiplicando pela medida da escala elevada ao quadrado, o resultado da área verdadeira é em centímetro quadrado. A questão é que ninguém mede nada no terreno em centímetro quadrado. No terreno nós medimos em metro quadrado e em hectare. Então essa transformação de unidades aí tem que ter bastante atenção, porque os números resultantes da área verdadeira em centímetros quadrados são números absurdamente grandes, né? Por quê? Porque a unidade é pequena. Tá? E o inverso é a mesma coisa, né? Se eu tiver a medida da área verdadeira em metro quadrado, eu vou dividir pelo valor da escala elevado ao quadrado e o resultado no papel é metro quadrado. O que vai dar resultados aí na casa de 0, alguma coisa sempre. Tá? Então, essas equivalências elas estão resumidas aqui nesse quadro, que eu vou deixar para vocês aí, inclusive trazendo algumas proporções na unidade de hectares, que vai ser uma unidade que a gente vai mencionar bastante, né? Só para a gente entender, né, que tudo aquilo que a gente mede em metro quadrado, nós passamos automaticamente e de cabeça, né, para hectare. Por quê? Porque 10 mil metros quadrados, né, 10 mil metros quadrados aqui é 1 hectare. E assim, os seus múltiplos, eles vão, né, desencadeando aí os seus resultados, aí na medida em que a gente mede em metro quadrado e obtém automaticamente essa equivalência para hectare, sabendo na relação de que 10 mil é 1. Tá? Metro quadrado, 10 mil, 1 hectare. A precisão cartográfica de mapas, então eu estou trazendo aqui já, só para título de reforço, a equação, de uma forma mais ilustrativa, né? Para que a gente consiga calcular de forma simples isso. Num exemplo de cálculo aqui, ó, essa escala que a gente enxerga na carta topográfica 1 para 25 mil, se eu ter esta precisão cartográfica considerando a medida de 0,2 centímetros ou milímetros, 0,2 milímetros, que é a ponta da caneta no papel. Lembra aquilo que eu fiz aqui, ó? A ponta na caneta é 0,2 milímetros. Passar isso para metro, eu fico com 0,0002 metros vezes o 25 mil. Para fazer o cálculo, basta cortar os zeros, né? Eu corto os primeiros zeros com os últimos zeros de cada número. E no momento que eu cortar ali o valor, o último zero, o primeiro zero com o último zero, o segundo zero com o penúltimo zero, o terceiro zero com o antepenúltimo zero, e o quarto zero eu vou colocar uma vírgula entre o 2 e o 5. E dessa maneira eu multiplico 2 vezes 2,5, que equivale a 5 metros. Logo, 5 metros é a medida da precisão, é o menor tamanho de objeto mapeável num documento, carta topográfica de 1 para 25 mil, como a gente está vendo aqui, ou qualquer que fosse um mapa nesta escala. A mesma coisa vai resultar se vocês pegarem a calculadora e digitarem 0,0002 vezes 25 mil, vai dar 5, tá? Que é a medida de confiança, vamos dizer assim, a medida da precisão de cada um desses documentos, tá? Então, como eu disse, né, esse nosso assunto, já está aqui as referências e tudo que a gente trouxe, o assunto escala, ele vai ser muito repetido nas nossas aulas, não tenho dúvida disso, que a gente vai falar da escala bastante, todo o tempo da disciplina, a gente vai mostrar para vocês como é que a escala é elaborada nos mapas, como é que ela vai aparecer nos mapas. E aí, então, só para título de ilustrar isso, deixa eu interromper o compartilhamento aqui, voltar para essa nossa tela, e mostrar para vocês aqui algumas curiosidades aí que a escala nos permite ver, tá? Deixa eu só trazer aqui a tela para compartilhar uma outra maneira, em vez de compartilhar janela, a guia, vou compartilhar a janela aqui. Vou compartilhar esse programa aqui, vamos ver se está chegando aí. Tá chegando. Bom, esse programa aqui eu deixei um link ali para vocês instalarem nos computadores. Quem já não tem instalado, por favor, instale. Se tiver alguma dificuldade, me
me avise para eu poder auxiliar, eu ou a tutora poder auxiliar vocês, é o Google Earth Pro. O que é isso? É o globo do Google. Tá? É daqui que surgem o Google Maps, é daqui que surge o Google Street View, né? E é uma ferramenta que nos dá possibilidades incríveis de enxergar as coisas vistas de cima. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho aqui, ó, eu estou trazendo as imagens que mais adiante nós vamos trabalhar com essa ferramenta, tá? E algumas dessas imagens que nós usamos na aula de hoje, para vocês entenderem que aqui, ó, observem aqui na lateral esquerda inferior da tela, aqui, ó, onde a mãozinha do mouse está mostrando ali, tá? Ali, toda vez que eu estou ampliando a visão, à medida que está ali no canto, representada em quilômetros, ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque no momento em que nós temos mais área, né, mais detalhes, menos área, mais detalhes, a escala diminui. Né? Então, aqui nós temos a visão da UFSE, e no momento que eu trouxer essa visão para o Colégio Politécnico, vejam que eu saí da casa dos quilômetros, eu já estou em metros aqui. Essa barra inteira aqui, ela representa 358 metros. Então, se eu pegar e colocar aqui a imagem, eu já sei mais ou menos, né, quanto que mede aqui a região, que o Politécnico, na verdade, ele é isso aqui, ó. Tá? É esse retângulo aqui todo. E aqui nós temos áreas de outras unidades da UFSM muito próximas aqui. Tá? Então, essas imagens nós vamos usar nas próximas aulas aí. A gente pretende fazer com que vocês identifiquem os padrões de ocupação da terra que nós temos, né? Por exemplo, aqui no Politécnico, no pomar, nos pomares da fruticultura, olha só, né? Olha a visualização dos nossos pomares aqui. Quem já teve aula prática aqui já sabe, né? O que eu estou mostrando aqui, ó. Tá? A gente está mostrando aqui a parte de citros, aqui nogueira pecan, né? Aqui já outros cultivos ali, as estufas, o sombrite, né? Galpão, a estufa ali, toda a parte que tem ali de produção, pêssego, né? É claro que numa imagem vista de cima a gente não vai conseguir ter uma definição se isso aqui é produção de laranja, se é bergamota, se é lima ou, né? Se a videira está no formato de espaldeira ou está no formato suspenso, tá? Se o pomar de pêssego está podado ou se não está. Isso aqui é uma visão ampla, uma visão, tá, de planejamento. Assim como eu vou trazer aqui os exemplos que eu mostrei aqui, ó, de forma, viu como é rápido a gente poder, porque essa ferramenta ela possibilita a gente localizar rapidamente as coisas. E aqui, ó, olha aqui onde nós mostramos na aula antes ali, ó, né? O que eu estava falando antes sobre os cultivos de oliveiras ali da região do entorno das termas romanas, do Recanto Maestro, aqui, né? Vários estágios de desenvolvimento. E essa ferramenta ela tem né, um ícone que é na forma de um reloginho ali, ó, que permite a gente voltar no tempo e enxergar as coisas antes, como elas eram há 10 anos atrás, aproximadamente, né? Até um pouco mais, um pouco menos. Por exemplo, há 10 anos atrás, olha o que era. Ó, tá? Chama a atenção, né? O que era? Isso aqui era uma lavoura há 10 anos atrás. Não tinha o Termas Romanas. Isso aqui eu estou falando em março de 2023. Está ali na barrinha do tempo lá em cima. Isto em junho de 2023, a data dessa imagem aqui, o que era lavoura de soja virou um pomar de oliveira. Né? E outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é um que eu olhei hoje e me chamou a atenção, que fica lá em Rosário do Sul, na localidade de Azevedo Sodré. Tá? Eu achei muito interessante. Se alguém conhecer isso aqui, por favor, me auxilie também a identificar, porque no início eu achei que isso aqui era plantio de eucalipto, porque aqui do lado, ó, na parte superior aqui, onde eu estou com a mão do mouse, isso é plantio de eucalipto, ó. Só que quando eu fui ver isso aqui, eu digo, opa, peraí, isso aqui não é plantio de eucalipto, isso aqui é fruticultura. E aí eu comecei a tentar enxergar de cima, tentar fazer algumas medições para descobrir, será que isso aqui o que é? E provavelmente a região ali tem, por tradição, e por ouvir falar, a produção de citros.
Então, eu creio que isso aqui seja um dos maiores pomares de citros da região central, aqui da região entre Santa Maria, Santiago, Rosário. Aqui é muito próximo de Rosário do Sul. E por que é citros? Vejam que tem a quebra-ventos no entorno, né? Todos os pomares com quebra-ventos, com acesso para mecanização, e a distância de uma árvore a outra é bem possível de ser medida. Ó. Se eu pegar e puxar aqui uma imagem mais antiga, tá? Ó, a gente vai conseguir pegar o desenvolvimento 2019, 2019, 2018, 2017, ó, 2016, né? E aí dá para até usar a reguinha da ferramenta ali, ó, e tirar uma medida aqui de distância de linha, ó, quase 7 metros. Dá para dizer que ali, entre linha, 7 metros. Né? Se eu pegar aqui a medida entre planta, vamos pegar entre uma e outra, 4 metros. 4 ou 5 metros. Vai depender aqui da precisão que eu estou pegando aqui. Ó. 4,5 metros, 4 metros. 7 por 4, 7 por 5. Então, assim, isso aqui para quem é muito mais entendido, né? Olha aqui, ó, aqui está mais fácil ainda de ver, porque aqui as mudas recém foram plantadas. Ó. Aqui dá para ver a distância entre linhas. Eu vou pegar aqui, ó, veja que eu estou pegando ali, né? Ó, 6,25, 6 metros aqui. Ó. E entre planta, na linha, ó, 4 metros aproximadamente. Então é 4 por 6, 4 por 7. E o tamanho dessa área de cultivo aqui realmente é um tamanho que é algo bastante, vou dizer assim, impressiona. Impressiona porque, né, muito bem distribuído, né? Então é um exemplo aí de grande área de produção de fruticultura. Aqui do lado, povoamento de eucalipto. Então aqui, silvicultura, fruticultura. E se vocês aí quiserem navegar, vocês instalem o programa Google Earth, procurem aí pomares, comecem a treinar com esse programa, que nas aulas mais adiante a gente vai testar ferramentas de medição de área, ferramentas de georreferenciamento. Pode ver que toda a área que eu estou mostrando aqui da parte de fruticultura, ela é quase equivalente a toda a área do plantio de eucalipto ali. Ó, né? Realmente imensa essa área. Quanto tem? Não vou poder dizer agora aqui que eu não estou com tempo para medir, mas é realmente uma área muito expressiva, aqui bem perto do Rio Santa Maria, e aqui, se vocês quiserem saber bem perto onde fica, aqui está Rosário do Sul, bem abaixo aqui na imagem, e lá, próximo aqui a localidade de Azevedo Sodré, Menezes, entre Menezes e Azevedo Sodré ali, está essa área de produção aqui, bem grande mesmo, assim como aquela que a gente viu ali das oliveiras, no Recanto Maestro. Então, tá? Como curiosidade, eu trouxe para vocês hoje aqui esta observação de imagem de satélite de pomares e que depois, mais adiante, nós vamos aprender a usar para medir, né? E vocês terem aí as áreas, os perímetros, as distâncias e as coordenadas de georreferenciamento de áreas de interesse que vocês vão precisar usar. Tá? Certo, pessoal? Só para, então, a gente voltar aqui. Alguma dúvida ficou sobre esse assunto? Conseguiram acompanhar bem? Tudo tranquilo? Bem complexo, Carmen. Exatamente. É interessante e é importante. Tá? Um pouquinho assim de vocês entenderem e exercitarem isso. Eu deixei alguns exercícios no Moodle aqui, tá? Vou compartilhar de novo aqui isso, Vanessa, o programa também eu deixei ali para vocês usarem ele, e eu peço que vocês instalem aí o link, inclusive, que está aqui, ó. Deixa eu só chegar à tela aí, chegou. O link que está aqui, ó, ele já vai direto para a instalação, daí você só vai ali clicar em fazer download e instalar, tá? E aí vocês começam a poder mexer nessas ferramentas aí do Google que traz as imagens de satélite e dá para um monte de outras situações ali, inclusive visitar lugares mundo afora aí que a gente, né, tem curiosidade de saber como é que é. Esses dias eu tava lá nas pirâmides do Egito, né? Eu ainda não fui, quem sabe um dia consiga, agora tá meio perigoso para ir para aqueles lados, né, mas
Um dia, quem sabe, aí vou com meus próprios pés lá, mas não podendo ir até lá, eu fui com o Google, ali fui com o Globo do Google conhecer detalhes lá, né? E é muito interessante porque a gente tem possibilidade, inclusive, de visualizar as áreas ali no solo, né, caminhando, como se fosse caminhando pela área. Eu deixei aqui exercícios, tá, pessoal, dessa terceira aula, menos, né? São 5 exercícios apenas, e aí vocês tentem responder esses exercícios aí. Esses prazos para resolver esses exercícios, eles são livres. No decorrer do semestre aí, surgindo dúvidas, eu peço que vocês entrem em contato comigo, mandem e-mail ali, ou mesmo no WhatsApp, né? A gente pede que evite um pouco o WhatsApp, porque pode se perder alguma mensagem no meio das outras ali, ficar uma dúvida em aberto, mas no Moodle, com certeza, tudo aquilo que vocês questionarem, enviarem mensagem no Moodle, eu ou a nossa tutora, a Lucinha, vai poder responder para vocês. Tá? Então, aqui são questões aí de associação, que vocês vão dizer ali, né, qual que é a resposta, algum cálculo, né, em relação àquilo que foi falado. Por exemplo, assim, o comprimento de um trecho de uma estrada de 2.500 metros será representado na escala 1 para 10.000. Qual a opção que vai mostrar, né, isto, né, o comprimento no mapa? No mapa, uma estrada de 2.500 metros, em 1 para 10.000, ele aparece com quanto no mapa? Qual a medida? Né? Então, isso a gente faz. Eu vou fazer rapidamente aqui, ó. Deixa eu pegar a calculadora, ver se vai aparecer. Eu vou ter que compartilhar via janela. Então, deixa eu mudar o compartilhamento para melhorar o compartilhamento via janela. Que aí, via janela, a gente, né, pode responder aqui de uma outra maneira. Vamos trocar aqui. Chegou a calculadora aí. Então, se nós temos, né, uma relação que o comprimento verdadeiro da estrada, ou seja, né, o D maiúsculo é o 2.500 e o módulo da escala é 10.000, ou seja, o valor da escala é 10.000, numa regra de 3, eu poderia dizer assim, ó, 1 sobre 10.000 é igual ao D minúsculo, D do desenho, sobre, né, o valor de 2.500, que é metro. Logo, a minha resposta vai dar em metro, né? Então, se eu fizer uma multiplicação cruzada, 2.500 vezes 1, 10.000 vezes D, 2.500 vezes 1. Tá? Deixa eu tentar representar isso aqui na folha, né? E tentar colocar isso aqui de uma forma... Eu não tenho uma caneta melhor aqui, mas eu vou colocar assim. Vamos ver se vai aparecer aqui. Tá? Ó. Tá? Multiplicação cruzada. D vezes 10.000, 2.500 vezes 1. Se eu preciso descobrir qual é o valor do D, este valor aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou isolar o D. Eu vou ficar com o valor de D, que é igual a 2.500 dividido por 10.000, né? Tá? Ó. E aí o resultado, posso fazer aqui, ó, 2.500 dividido por 10.000. Dá 0,25. 0,25 metros. Tá? Então, se é 0,25 metros, isso é 25 centímetros, né? Então, essa é a resposta lá. Quando a gente chegar lá na hora de responder, né? 2.500 dividido por 10.000, 0,25 metro. 0,25 metro é 25 centímetros. Assim, eu tendo, né, lá nas minhas alternativas, voltando aqui ao compartilhamento da janela, então, mais uma vez, tá? Eu tenho a alternativa C, que é 25 centímetros. É a distância de um mapa que tem a escala 1 para 10.000, que representa uma estrada de 2.500 metros, 2,5 km. Vai aparecer no mapa com 25 centímetros. Tá? São só algumas questões aí que eu estou colocando e vocês aí vão respondendo aí na medida que tiverem dúvidas, vão entrando em contato, fazendo contato comigo e, claro, né, tendo atenção não só à aula de hoje, mas àqueles assuntos, aqueles conteúdos que estão publicados ali como recursos de apoio. Não só os da aula de hoje, mas também das demais aulas já
que foram publicadas e também a bibliografia que está lá no primeiro tópico da disciplina, né? Lá no início, aqui, ó, bibliografia de apoio. Tá? Então, vocês têm ali o material didático, vocês têm os e-books, né? Então, vocês podem consultar ali qualquer dúvida, vocês vão direto no assunto, escala. Aí vai ter ali o texto de apoio também para fazerem sozinhos. Tá certo? Então, pessoal, ó, eu já estou passando um pouquinho, eu disse que a gente não ia passar muito das 8h30 hoje. Temos alguma dúvida, alguma questão a ser considerada aí? Como é que tá? Foi tranquilo? Eu sei que alguns falaram ali que tá foi um pouquinho complexo, mas é importante. O Luiz disse que é o futuro, né? Boa aula, obrigado, Luiz. Aí a Vanessa diz que adora mapas, eu também sou suspeito para falar. Vanessa, eu também adoro mapas e imagens de satélites, mais ainda. Então, são coisas assim muito importantes para a nossa atividade profissional. Se está tudo tranquilo, pessoal, de imediato, assim, primeiro, né, deixar uma mensagem aí de um bom feriado para vocês, agradecer a presença da aula de hoje, espero aí que vocês motivem os colegas aí no grupo do WhatsApp a semana que vem estarem conosco, vamos ver, para eu não perder a data certinho, dia 8, temos aula síncrona, e dia 11, no sábado, encontro presencial. Turno da manhã com a professora Magda e a professora Marlene, turno da tarde comigo, aqui no colégio. Espero que todos possam participar. Tá? Fica o convite, fica o recado aí, e já de imediato, então, vamos encerrando a nossa aula e a gravação da aula de hoje. Muito obrigado, uma boa noite, bons estudos, e sigam contando com a gente aí no EAD da Fruticultura, firmes e fortes até a formatura. Tá? Parando a gravação.